com vocês aqui de Romanos 8:28 e ver 3 verdades desse texto que tem muito a ver com os nossos dias. Mas antes, a gente precisa entender que o texto está falando sobre Paulo, né, tratando aqui em Romanos 8, especificamente no versículo 28, ele está falando sobre a intercessão do Espírito Santo a favor de nós, os salvos, os cristãos. E o que a gente precisa entender é que essa intercessão do Espírito Santo ela não se baseia em sentimentos equivocados ou em propósitos errados. Né? Ela está sempre em harmonia, harmoniosamente, de acordo com a vontade e o plano maravilhoso de Deus. E mais uma coisa que a gente precisa entender é que o plano de Deus tem 2 objetivos. Primeiro, a glória de Deus, e o segundo, o nosso próprio bem. Isto posto, gostaria de compartilhar com vocês esse texto. Vamos ler? Romanos 8:28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele faz uma transição dessa assistência e dessa intercessão do Espírito para a gloriosa convicção dos salvos, dos santos, de cada um de nós. Então, o que a gente precisa aprender e entender aqui, meus queridos irmãos, é o seguinte: a história, ela não está à deriva. Essa situação dessa pandemia que envolveu o mundo, né, parece estar fora de controle e em muitos lugares realmente está. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra, daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo. Não, o pico vai ser tal, agora já não vai ser mais, e tem todas essas situações, né? Mas eu quero dizer para você que a história não está à deriva. Não. Apesar de toda essa situação, apesar de aparentar isso, de fato nenhum, né? A história ela não está, mas ela está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Ela não é cíclica, ou seja, ela não é um círculo vicioso, né? Que a gente está aí, vai e volta, apesar de parecer. Não é, né? A história está nas mãos de Deus e ela caminha para um fim glorioso. Ela não está andando em círculo vicioso, não. Ela está caminhando para um fim glorioso. A gente precisa entender que a gente não está sendo arrastado de um lado para o outro, né? Por forças que a gente desconhece, por circunstâncias que a gente desconhece. Não. Mas a gente tem a convicção, e precisamos ter a convicção, de que Deus tece todas as circunstâncias da nossa vida com o objetivo da glória dele e do nosso próprio bem. Então que você possa entender claramente isso, tá? Que apesar de toda essa situação que vivenciamos, né, você tenha convicção de que Deus tece, né? Faz a trama, o caminho aí, tece, né? Para que as circunstâncias da nossa vida, todas as situações que nos pegam, né? Venha para glorificar a Ele e para o nosso próprio bem. O apóstolo Paulo, ele começa aqui no versículo 28 com um verbo extremamente sugestivo. Qual que é a primeira palavra que está dizendo aí no texto? Oi? Isso, sabemos, né? Paulo não está dizendo aí que, não está dizendo, olha, esperamos que toda a circunstância, a situação, né, contribua de alguma forma para o nosso bem. Né? Ele não está dizendo esperamos, né? Ele não está dizendo, ó, supomos, né? Estamos supondo que essa situação de alguma forma vai ser para o nosso bem. Não. Ele está dizendo o quê? Sabemos. Sabemos. Essa ideia de sabemos expressa conhecimento da fé. Tá? E o interessante é que aqui a palavra, nessa palavra sabemos, na língua original, era de um conceito matemático. O que tem isso a ver, né? Ela é exato, tá? Ela é incontroverso, é um sentido absoluto, né? Como 2 mais 2 é 4, assim é essa palavra aqui, é uma convicção. Ela não é uma linguagem de conjectura hipotética, não, tá?
mas de certeza experimental. A gente pode experimentar, a gente pode vivenciar, a gente pode viver isso, né? Então, a gente precisa aprender, meus queridos irmãos, que há 3 verdades que a gente pode tirar desse versículo. Então, a primeira verdade é que Deus, ele trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Ele não diz que é em algumas ou em outras, né? De vez em quando não sabemos, né, que Deus trabalha por nós em todas. Em todas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Aí a gente pergunta, né? Mas como assim? A vida ela não é assim tão boa. De vez em quando a gente está lá, né? A vida é feita de altos e baixos, né? De montes e de vales, de alegrias e de tristezas, né? Lágrimas muitas vezes, né? Tem dia que a gente tem muito, tem dia que a gente não tem nada. Talvez no início desse ano você tinha planos e propósitos incríveis, né? Você estava todo animado, feliz, pensando vai ser um ano muito bom, onde eu vou ter muita prosperidade, onde eu vou ganhar muito dinheiro, onde eu vou... E de repente chega lá pelo dia 15 de março, o negócio para tudo, fecha tudo, ninguém sai. E até agora ninguém tem uma ideia ainda de quando isso vai normalizar. E a gente fica pensando, todas as coisas? Será? Né? Você já parou para pensar nisso? Mas então o que a gente precisa entender aqui, meus irmãos? É que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Apesar, né, de a vida ser feita de altos e baixos, de alegrias e tristeza, prosperidades e perda, todas essas coisas, preste atenção nisso, todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Aí você faz uma pergunta, né? Ah, mas nem todas essas coisas são boas. Mas o texto não está dizendo que todas essas coisas são boas. Nenhum momento, né? O que Paulo está dizendo, não, o que Paulo não está dizendo aí, ele não está dizendo que as coisas que acontecem conosco são coisas boas, sempre. Não. Né? Você está aí sem rumo, você está aí passando por uma necessidade devido à situação que veio, né? Sem ninguém esperar, não é uma coisa boa. Talvez você já perdeu noite de sono pensando como que você vai dar conta de todas as coisas que tem para fazer, né? Como que vai ser. Então nem todas as coisas são boas, né? Mas todas essas coisas cooperam para o nosso bem, tá? Ao contrário de Paulo dizer que todas as coisas são boas, né? Ele afirma que mesmo que essas coisas sejam más, e muitas delas são, Deus as transformará em bênção para a nossa vida. É isso mesmo. Mesmo que essas coisas são más, né? Deus as transformará em bênção para a nossa vida. E aqui a gente precisa lembrar de uma história muito interessante, que Deus fez exatamente isso. Lembra daquele menino que tinha mais 11 irmãos e que ele era o queridinho do papai? E os irmãos dele tinham uma certa inveja dele? Sabe de quem que eu estou falando, né? Então, aí eles tiveram um belo plano um dia que o pai dele mandou ele ir lá com os irmãos, ver como que estava cuidando das ovelhas, aquela coisa toda. E eles têm uma bela ideia, um belo plano. Vamos tirar a vida desse cara. Porque ele tinha sonhos, né? Ele sonhou, contou para o pai, contou para os irmãos. E depois desses sonhos que ele teve, os irmãos ainda odiaram mais. E aí tiveram um plano de tirar a vida de José. E aí até tramaram para isso, mas aí um dos camaradas lá, né, Rubem, falou, olha, ele é nosso irmão, né, o que a gente vai ganhar tirando a vida dele? Vamos vender, a gente ainda ganha uma graninha com esse cara aí. É, boa ideia. Jogaram ele no poço. E aí quando passou uma caravana dos ismaelitas que estavam seguindo para o Egito, eles venderam aquele menino. Tinha de 17 para 18 anos na época, e foi vendido como escravo e foi parar no Egito. E a história vocês conhecem, né? A gente não precisa repetir aqui a história de José, uma história muito conhecida. E quando José vai parar no Egito, né? E as circunstâncias naturalmente são boas, não fala a língua, não conhece a cultura, não conhece nada. E aí você conhece toda a trajetória dele no Egito, né? É acusado falsamente, vai parar na cadeia. Tem uma série de coisas que acontecem na vida
desse rapaz, desse jovem agora e desse senhor que se torna lá no Egito, até chegar onde ele chegou. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é exatamente isso que eu estou falando aqui. Que ainda que a circunstância seja má, e muitas vezes ela é má, ela é mal, ela é ruim, ela é complicada para a nossa vida, Deus a transformará em bênção. Olha lá para Gênesis, capítulo 50. Abra sua Bíblia em Gênesis 50 e vamos ver o que esse menino, José, quando ele reencontra com os irmãos dele depois de muitos anos lá, onde ele já está naquela posição toda que ele tem no Egito, ele se revela aos irmãos dele e olha só o que ele diz. Capítulo 50, versículo 20, nos diz assim a palavra de Deus. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Todas as coisas cooperam para o bem. Ainda que no momento não pareça, ainda que no momento a gente não entenda, ainda no momento que parece que a gente está sozinho, que Deus parece estar muito distante, Deus está trabalhando, a história não está à deriva, ela não está fora dos trilhos, Deus está conduzindo com um propósito, com dois propósitos especiais, a glória dele e o seu próprio bem. Pode crer sinceramente e absolutamente nisso, essa é a palavra de Deus. Então essa é a primeira verdade que a gente precisa aprender dessa história aqui. Paulo ele também não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas, né? Não, como se a vida fosse um grande jogo de quebra-cabeça e as peças vão se encaixando. Não, não é assim, né? Por iniciativa, por coincidência, se eu tomar esse rumo vai acontecer sim, se eu fizer isso vai acontecer. Não, não tem nada disso. A verdade é que Deus tece a nossa vida como um mosaico. Quem gosta de arte, quem gosta de fazer as coisas aí, né? E Deus está tecendo a nossa vida como um mosaico. No final é uma obra linda, mas o momento para você entender ali é complicado. Deus escreve um poema da nossa vida, capítulo por capítulo, esculpindo em nós o caráter de Cristo. Então, meus queridos, não é fácil, mas é possível e vale a pena. Então, essa é a primeira verdade que podemos aprender deste versículo, né? Deus trabalha em todas as circunstâncias da vida, né? Em nós, para o nosso bem, para a glória dele. Ainda que a gente não entenda, ainda que a circunstância seja má, Deus está tecendo um mosaico, escrevendo o poema da nossa história, capítulo por capítulo, e esculpindo em nós o caráter incrível de Cristo. E a segunda verdade que nós podemos aprender aqui é que Deus, ele trabalha em todas as circunstâncias para o bem de quem? O que ele diz aí no texto de Romanos 8, 28? Sabemos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Oi? Daqueles que... Isso mesmo, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não diz que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas, mas apenas para o bem daqueles que o amam. Como diz o ditado popular, quem semeia vento, colhe tempestade. Muito bem, né? E os que semeiam para a carne, da carne vão colher corrupção. Agora, meus amados e queridos irmãos, se amamos a Deus, então a gente pode ter a certeza e a convicção que Ele toma o nosso destino em suas mãos e trabalha para o nosso bem. Isso não significa, de novo, que a gente não passa por aflições, por dificuldades, por provações, por tentações, por privações, mas se você ama a Deus, Ele está trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa é outra verdade. Deus está trabalhando em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Abra sua Bíblia aí em Salmo, de número 119. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês desse Salmo. Salmo de número 119.
E o versículo 71, Salmo 119, 71, a palavra de Deus nos diz o seguinte, né? O salmista falando: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vou repetir. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, muitas vezes, a aflição da vida vem para nos ensinar os decretos de Deus. Né? Quando a situação está mais apertada, mais difícil, mais complicada, é a forma que muitas vezes nós aprendemos. São as lições mais marcantes da nossa vida. Né? Quando elas estão nessa situação, a gente acaba aprendendo muito mais. Então, eu queria dizer para você, meu querido, meu irmão, minha irmã, que não há motivo para desespero. O mundo, esse sim, já entrou em desespero. E tem muita gente desesperada, que perdeu muita coisa. Talvez você também tenha perdido seu emprego, tenha passado por muitas situações difíceis, tenha feito perguntas que talvez não tenha tido respostas, mas eu queria dizer para você que não há motivo para desespero. Não há motivo para dúvida. Não há motivo para ansiedade se você ama a Deus. Essa é a pergunta. Você ama Deus? Então, não há motivo para desespero, para dúvida, o que será, o que vai acontecer, independente do que vai acontecer. Deus continua no seu trono, maravilhoso, sublime, exaltado, então você pode confiar e descansar nesse fato que em todas as circunstâncias Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Então, se você ama Deus, não entre em desespero, não deixe a dúvida te impactar, te neutralizar, não deixe a ansiedade tomar conta do teu coração, né? Porque se você ama Deus, você pode descansar nessa verdade absoluta, que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias para o seu bem. E, como a Bíblia diz, né? Toda boa dádiva, todas as coisas boas, todo dom supremo, né? Vem de Deus, procede dele, né? Então, todo dom perfeito vem das suas bondosas mãos. O nosso Pai só nos dá coisas boas. Não é verdade? A circunstância pode ser ruim, o momento pode ser difícil, o momento pode ser muito complicado, mas Deus só nos dá coisas boas. A gente pode descansar nessa verdade absoluta da palavra de Deus. Então, se você ama Deus, descanse na palavra dele. Ele está trabalhando em todas essas circunstâncias para o seu bem. E em terceiro lugar, a terceira verdade que a gente pode aprender aqui é que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas, né? Volta para o texto de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? O seu propósito. Mas, né? Sim, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, sim, mas é segundo o propósito de quem? De Deus. Exatamente, né? Segundo o seu propósito e não é conforme o nosso querer. A frustração muitas vezes vem porque nós queremos alguma coisa, nós desejamos alguma coisa, nós sonhamos com alguma coisa e nós achamos que tem que ser da maneira que nós queremos. Então o que você precisa entender aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Deus, ele trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam segundo o propósito dele. Não é segundo o seu querer, não é segundo a sua perspectiva ou sua expectativa. Tanto é que provavelmente a tua expectativa para esse ano de 2020 foi frustrada, terrivelmente frustrada. Isso não tem nada de errado. Até a Bíblia nos diz, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Então Deus trabalha para o nosso bem segundo, né, para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Então a gente precisa entender claramente isso, né? Então essa é a terceira verdade que a gente precisa entender desse texto. Não é conforme nós queremos. Não é na nossa
perspectiva ou expectativa, mas é conforme o propósito de Deus. E o que você precisa entender, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Deus tem um propósito eterno. A nossa visão por planos, né, mais de longo prazo que a gente possa fazer, planejar, pensar, ele está muito aquém do plano eterno de Deus. Só para relembrar a história de José, você acha que José sabia, tinha ideia de que tudo aquilo estava no plano eterno de Deus para a vida dele? Ele ser levado, ser vendido, ser esculachado lá no Egito, parar naquela prisão, fazia parte do plano eterno de Deus. Ninguém, em sã consciência, podia planejar ou pensar fazer esse caminho que José fez. A posição que ele chegou, muitos almejam. Nós queremos muita coisa na vida, né? E não tem nada de errado com isso. Mas jamais, jamais a gente vai pegar o caminho mais complicado, mais difícil, né? Ou de incertezas, né? A gente quer caminhar dentro de uma certeza, a gente quer caminhar dentro de um propósito firme, né? E por isso que a gente faz os nossos planos. E aí Deus, num senso de humor muito grande, né? Não humor com a situação, mas ele deixa a gente passar por uma situação que a gente vive agora que a gente não tem controle nenhum. Ele olha para os nossos planos, talvez de início de ano, e pensa, você pensou que ia fazer isso, né? Não. Meu plano eterno é outro. Aprenda, né? Confie, descanse. Queridos, a última vez que eu tive a oportunidade de usar com vocês, eu falei muito da praticidade, né? Que a palavra de Deus ela só faz sentido quando ela é praticada. Então, a gente conhece muito bem a teoria. Esse texto aqui a gente conhece, né, de trás para frente, né? Você já ouviu falar, muitos conhecem de cor. Mas a praticidade dessas verdades nem sempre são fáceis, né? A praticidade é muito complicado às vezes. Nós sabemos, nós entendemos, nós compreendemos, mas no momento da prática a gente pensa, não é bem assim, né? Não era bem isso que eu estava querendo, não era bem isso que eu tinha sonhado. Então, por isso que é importante, meus queridos, entender que Deus, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus está trabalhando em todas as circunstâncias e situações de acordo com o propósito dele. E não é de acordo com o nosso querer. Então, a gente precisa aprender a praticar, a confiar verdadeiramente em Deus e na vontade dele. Então, a gente precisa entender, querido, que Deus tem um plano eterno. E esse plano eterno de Deus, ele é perfeito. E ele é vitorioso. Tá? O plano eterno de Deus, ele é perfeito. Ele é vitorioso. Nosso plano é perfeito? Nosso plano nos leva sempre em vitórias? Mas o plano de Deus, ele é perfeito. Ele é vitorioso. Pode ter absoluta certeza disso. Né? E mais uma questão que a gente precisa entender sobre o plano de Deus. O plano de Deus não, e entenda bem isso, o plano de Deus não pode ser frustrado. Não tem situação, não tem circunstância, não tem pessoa ou espírito ou poder humano, né, político, ou seja lá o que for, que pode frustrar o plano de Deus na sua vida. Então fique tranquilo. É uma situação desastrosa que vivemos. Muitos talvez perderam, né, entes queridos. Nós tivemos aqui dentro da escola, infelizmente, uma situação da mãe de uma aluna que não foi vítima do Covid, da Covid, mas ela já estava com um problema de saúde e teve um agravamento e ela veio a óbito nesse momento. E, queridos, para o indígena é muito complicado.
esse negócio de não poder ver, de não poder se despedir, né? Para todos nós, naturalmente, mas o indígena é muito de relacionamento. E essa nossa aluna, ela perdeu a mãe e não teve velório, né? Morre e vai para sepultamento. Então são momentos da nossa vida e propósitos que às vezes é muito difícil de entender. É muito complicado de a gente entender. Talvez você está passando por uma situação hoje que você não está entendendo absolutamente nada. Né? Por quê? Como assim? Talvez você teve familiar próximo seu ou conhecido muito próximo que foi vítima dessa pandemia que assola o mundo. Mas você precisa entender, meu querido, que o plano de Deus ele não pode ser frustrado. Não é uma situação dessa, nem uma situação que poderá vir a acontecer, não tem nada, absolutamente nada no mundo que pode frustrar o plano e o propósito maravilhoso de Deus. Então a gente pode confiar totalmente e absolutamente nessa vontade, nessa verdade da palavra de Deus. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o propósito e não dele, de Deus, não conforme o nosso querer. A gente precisa entender que Deus tem esse plano eterno e perfeito, que é um plano maravilhoso, e a gente precisa entender ainda que esse plano de Deus ele não pode ser frustrado por circunstância e situação nenhuma da vida. Deus levará esse plano dele a cabo até o final, até que se cumpra totalmente esse plano eterno dele. Sabe o que você precisa entender? O que nós precisamos entender e precisamos aprender a viver? É que não existe acaso para nós. Não existe acaso. Por acaso, coincidentemente, acidental. Não. Tem um propósito e um plano eterno de Deus. Não é acaso. Nossa vida, hoje, nossa vida amanhã e nossa vida lá para frente, está tudo nas mãos de Deus. Nossa vida, nosso futuro e tudo o que nos diz respeito está debaixo do total controle de Deus. Gente, que maravilhoso saber disso. Está tudo debaixo do controle de Deus. Naturalmente tem a nossa parte para fazer. Naturalmente a gente tem que tomar cuidado, naturalmente a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não é a gente dizer, não, minha vida está na mão de Deus, eu vou viver de qualquer jeito. Não é isso. Né? Tem a maneira certa, tem a maneira correta, a Bíblia nos dá todas as diretrizes, mas a gente precisa entender isso, que a nossa vida toda, nosso propósito, a nossa vida hoje, amanhã e para sempre está debaixo do controle absoluto e total de Deus. Então, nessa verdade, nós podemos descansar, independente da circunstância e situação em que a gente venha vivenciar. Então, meus queridos, relembrando que a palavra de Deus nos diz, em primeiro lugar, Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Tá? Em todas as circunstâncias. Não tem circunstância da vida que Deus não está trabalhando para o nosso bem. Ele tem um propósito. E fique tranquilo com relação a isso. A sua vida não está à deriva. A sua vida não está sem rumo. A sua vida não está perdida. Ela está nas mãos de Deus. Segunda verdade, Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, você não tem motivo para estar desesperado. Você não tem motivo para estar ansioso. Você não tem motivo para estar aí desesperançoso, né? A Bíblia diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, essa situação que você está vivendo hoje, de alguma forma vai cooperar para o seu bem. Assim como foi na vida de José, sem ele entender absolutamente nada quando ele foi levado para o Egito e se tornou o segundo maior no Egito. E a vida dele foi poupada para abençoar a vida de muitos. Deus quer fazer a mesma coisa com a tua vida. Se você ama a Deus, descanse. E se não ama, talvez está na hora de você mudar os conceitos e pensar no seu relacionamento pessoal com Deus. E o terceiro, e a última verdade, né, que a gente tratou com vocês aqui neste tempo juntos, é
que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o propósito dele. Lembrando que ele tem um plano eterno. Lembrando que o plano dele, além de eterno, é perfeito e é vitorioso. E lembrando ainda que o plano de Deus não pode ser frustrado por nada e nem por ninguém. Não há circunstância no mundo, nem pessoa, nem ser que pode frustrar o plano e o propósito de Deus na tua vida, né? E Deus o levará até o final. Deus levará a cabo esse plano dele na sua vida. Não existe acaso, né? Nossa vida, nosso futuro está debaixo do controle absoluto e total do Senhor. Então, meu desejo, a minha vontade é que você desfrute dessas verdades incríveis descritas neste único versículo de Romanos 8:28, falando dessa intercessão do Espírito Santo em favor dos santos, né? Não é em sentimentos, não é em propósito errado, né, que o Espírito Santo está intercedendo por nós, mas está intercedendo de acordo, em harmonia com essa vontade, com esse plano maravilhoso de Deus. Que o final de tudo, ele tem dois propósitos, a glória dele e o nosso próprio bem. Então que você possa ficar firme, animado, encorajado diante dessa circunstância e situação que você está vivendo, sabendo que o fim disso vai ser a glória de Deus e o bem da sua própria vida. Quero orar com e por você nesse momento. Deus e Pai, obrigado pela sua palavra e por essas verdades incríveis e absolutas da sua palavra. Quero pedir que o Senhor possa trazer a bênção do Senhor sobre a vida de cada um daqueles que nos acompanham nesse momento, ouvindo essa mensagem da tua palavra. Sabendo, Pai, que tendo essa convicção, essa certeza, saber, né, que todas as coisas, que não é uma ou outra, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor tem um plano, o Senhor tem uma vontade absoluta, soberana na vida de cada um de nós e ela vai se cumprir. E esse processo desse cumprimento, ele pode ter percalços. Ele pode ter altos e baixos e tem, pode ter frustrações, mas o fim é o nosso bem. O Senhor está tecendo em nossa vida esse mosaico, essa obra de arte incrível, esse poema, capítulo por capítulo, e esculpir o caráter de Cristo em nós. Ó Deus, nos ajude a ter esse coração voltado para essas verdades, para vivenciar isso no nosso dia a dia. Encoraje, anime, fortaleça cada um daqueles que acompanham nesse momento, ó Deus. Aqueles que talvez perderam um familiar, aqueles que estão passando por situações difíceis financeiramente, nós estamos pedindo a restauração, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, na vida de todas essas pessoas que têm passado por situações difíceis e complicadas, que elas possam entender essa mensagem da sua palavra, de Romanos 8:28, e que elas sejam animadas, encorajadas, fortalecidas pelo Espírito Santo do Senhor, que inspirou essa palavra, que possa fortalecer cada um diante dessas verdades que aprendemos nesse momento juntos aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.